noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz seja com cada um de vós, amém? Gente, eu quero aqui ler para vocês uma reportagem que a Kelly me enviou de um grande doutor em teologia e história de Oxford sobre a data do Natal. É notório que muitas pessoas, principalmente as que gostam de estudar um pouco mais, elas fiquem se perguntando: pastor, dia 25 de dezembro é o dia que Jesus nasceu de fato? É óbvio que não. E qual que é a sua opinião a respeito disso? Você celebra o Natal? Celebro, e eu já vou te dar a minha visão, a visão dessa igreja acerca do Natal. Mas eu quero ler a título de informação, para que você entenda como que nasceu, como que surgiu o conceito Natal. Podemos ler? O Natal é uma festa pagã? É uma pergunta. O Natal é uma festa pagã? Seria a maior celebração cristã apenas uma imitação das antigas festas pagãs? A igreja primitiva pagou tributo ao paganismo por celebrar o nascimento de Cristo em dezembro. Todo adolescente com acesso ao Google e todo fã de History Channel tem um prazer especial nesta época do ano: relembrar que o Natal é celebrado no mesmo período em que os antigos pagãos festejavam seus deuses, colheitas e até eventos astronômicos. É uma forma de dizer que o Natal é uma celebração pagã, ou ao menos seria na sua origem. Sim, as grandes festividades pagãs, festa da deusa Mitra, a festa da Saturnália, ou as festas solares romanas em homenagem ao sol invicto, ocorriam todas em dezembro. E mais, já existiam muito antes da noção de que Jesus de Nazaré nasceu na época deste ano. Isso é senso comum no campo das religiões comparadas. Mas isso realmente significa que o Natal tem origem pagã? De fato, celebrar em 25 de dezembro o nascimento de Jesus não foi uma decisão baseada na Bíblia ou em evidências históricas. Foi literalmente decretado assim pelo imperador romano Constantino, que havia se convertido ao cristianismo e sabia perfeitamente que nessa época os pagãos em Roma festejavam o retorno do sol no solstício de inverno. Porém, ao contrário do que sugerem toneladas de livros mal escritos, Constantino não estava promovendo o paganismo, mas o combatendo. Vou ler de novo. Constantino não estava promovendo o paganismo, mas o combatendo. O imperador convertido o fez em consonância com a igreja primitiva, que via na época de festas a chance de cristianizar os vários povos pagãos que celebravam o solstício. O propósito era justamente o de cristianizar os muitos povos pagãos. É possível que Jesus não tenha nascido em 25 de dezembro. O verdadeiro dia do seu nascimento continua sendo um mistério. A igreja primitiva sabia disso. Os primeiros cristãos não pretendiam celebrar o aniversário de Jesus, mas o mistério da encarnação do Verbo divino, por meio de toda uma liturgia especial de celebração, o Natal. A palavra Natal tem origem no latim natalis e significa nascer. Para os primeiros cristãos, Natal era uma data que simbolizava o nascer da esperança, da generosidade, do amor em Cristo. A igreja primitiva entendeu que não era necessário saber a data exata do nascimento de Cristo para celebrar o mistério da sua encarnação. O que se fazia em um dia de orações, cantos, liturgia e símbolos? O Natal. Portanto, o Natal não representa o paganismo infiltrado na igreja, é o cristianismo vencendo o paganismo por meio da sua vocação missionária de
transformação cultural. O processo final da cristianização dos povos pagãos sobre o Império Romano se deu justamente com o advento do Natal, após a conversão milagrosa do imperador Constantino. A verdade é que a escolha de 25 de dezembro não tem nada a ver com a Bíblia, mas foi a escolha bastante consciente e explícita de um imperador convertido e que pretendia cristianizar os pagãos, usando os festivais solares para simbolizar o papel de Cristo como a luz do mundo. Foi como um ato missionário. MacCulloch, professor de História da Igreja na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Então o Natal, quando foi fundado, foi criado por Constantino, foi uma estratégia para combater as festas pagãs. É o contrário. Então, do mesmo jeito que o diabo cria festas para tentar distrair a igreja, cria símbolos para tentar distrair a igreja naquilo que diz respeito à nossa fé, esse Constantino, esse imperador, também foi muito inteligente. Como ele queria cristianizar, converter os pagãos, que eram muitos deuses, muitas culturas e tradições naquela época, ele começou a investir muito nessa festa chamada Natal, nessa liturgia, e hoje o mundo inteiro nem lembra que existe festa para o sol, festa para não sei para quem, festa para Mitra, festa para o capeta, não tem nada mais disso. Agora nós tomamos de assalto, vamos dizer assim, e isso é uma estratégia do reino. Os religiosos não entendem isso, eles acham que as coisas não podem ser assim, mas nós estamos em uma disputa territorial, nós estamos numa disputa de tronos, nós estamos aqui para ser embaixadores do rei e soldados de Cristo. E eu acredito que Constantino, com essa ideia de criar uma festa para celebrar Jesus, bem no mês importante e principal para os pagãos, foi uma jogada de mestre, foi uma visão brilhante, e hoje faz toda a terra celebrar o nascimento de Cristo. A minha opinião é simples, é muito objetiva, dentro daqueles conceitos meus bem simplórios, mas que escondem verdades profundas. Eu penso o seguinte: eu venho ao mundo e ninguém sabe qual é o dia do meu nascimento. A minha mãe faleceu, meu pai faleceu, ou não anotaram, não registraram, não tinha cartório. Mas veja bem, todos os anos o mundo inteiro resolveu fazer uma festa para o Pedro Daniel. O mundo inteiro, do norte ao sul, do leste ao oeste, e todas as igrejas, todas as congregações cristãs, todos os presidentes da nação dão feriado prolongado. Resumindo, o mundo para celebrar o meu aniversário. Você acha mesmo que eu ia ficar triste com isso? Você acha que eu ia ficar chateado com isso? O povo cantando música para mim, me adorando, me servindo, fazendo canções, fazendo homenagens, celebrando a ceia. Se fosse você no lugar de Jesus, você ia ficar triste? Você ia ficar chateado? Só porque não é a data oficial, até porque ninguém sabe que dia que é. Então eu penso que se eu e você não ficaríamos tristes por ter uma grande festa em nosso nome, em nossa homenagem, independente se a data está certa ou errada, porque se perdeu a data, ninguém sabe a data, nenhum teólogo, nenhum historiador sabe a data. Eles acreditam, e eu também acredito, que a data muito próxima é abril ou março. Um outro dia eu te explico por quê. Tem uma contagem que é feita desde o dia que o anjo apareceu para Zacarias. Zacarias, para quem não lembra, é marido de Isabel, e Isabel é mãe de João Batista. Para quem não lembra, João Batista é primo de Jesus, e dali eles começam uma contagem. É de João Batista que eles conseguem chegar aproximadamente à época do nascimento do Cristo. Mas isso, para mim, de coração, é irrisório. Então tem um assunto às vezes chato, que ninguém nem quer saber. Pastor, não quer saber isso, não, vamos falar de Jesus. Mas eu precisava, como seu pastor, e como alguém que estudou talvez um pouquinho mais que a maioria sobre esse assunto, eu precisava, no mínimo aqui, esclarecer alguns pontos para que você tenha paz no seu espírito e não fique ouvindo aqueles crentes chatos que tem na sua família, aqueles crentes perturbados da internet. Você está celebrando festa pagã, é aquele negócio de São Nicolau, Papai Noel, rapaz. Aqui ninguém está querendo saber de Papai Noel, não. Aqui a gente celebra Jesus, amém? Quem veio celebrar Jesus aqui, aplauda ele. A nossa equipe preparou um vídeo, de manhã não deu tempo de passar,
como uma mensagem rápida para o nosso Natal, nossa equipe de mídia. Se o vídeo estiver no jeito aí, tá aí, Jéssica, no jeito? Glória a Deus, filha. Vamos dar play então para a gente assistir? Neste Natal, mergulharemos na alegria do verdadeiro significado desta época abençoada, onde cada enfeite e luz conta uma história de amor e esperança. Desde tempos antigos, profetas anunciaram a vinda do Salvador. Este Natal é a celebração da promessa cumprida, o nascimento da luz que ilumina o mundo. Nossos corações se preparam para receber o Rei, assim como Maria e José prepararam um lugar humilde para receber o Messias. Também preparamos nossos corações para a sua chegada. Assim como os pastores foram os primeiros a receber as boas novas, também nos tornamos anunciadores da alegria que o nascimento de Cristo traz. Cada ato de amor é uma melodia de louvor. Assim como os magos seguiram a estrela até Belém, nós seguimos a luz da fé em nossas jornadas diárias. O caminho pode ser desafiador, mas ele é a nossa luz orientadora. No coração da celebração, encontramos a manjedoura. Ali, na simplicidade e humildade, nasce o Salvador, que veio para trazer redenção e amor. Ele vem é mais do que uma frase, é a promessa viva, a esperança encarnada. Que, neste Natal, possamos sentir a sua presença renovadora. Que a luz de Cristo ilumine nossas vidas e que o Espírito natalino nos inspire a compartilhar o amor que recebemos. Um Feliz Natal! Amém. Deus seja louvado. Você trouxe Bíblia? Se não, eu trouxe por você. Abra Mateus capítulo número 1. Eu estou achando que o povo achou que o culto era 19 horas. Porque de manhã estava bem cheio mesmo. E o culto de Natal, para mim que sou cristão genuíno, praticante da fé, ele é inegociável. Ele é inegociável. É a celebração do nascimento do nosso Salvador. Então, parabéns para você que se preparou, que se organizou, que não abriu mão de estar aqui. E eu estou aqui com o meu coração alegre, porque eu creio que vai ser uma ceia incrível, uma ceia maravilhosa, onde a presença dele vai ser real aqui nesse ambiente. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que Jesus pode falar ao seu coração? Eu creio que nós paramos tudo para celebrar. E a Bíblia vai dizer que aonde dá 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. Eu tenho certeza que Jesus vai falar ao seu coração essa noite. Amém, queridos? Só antes de eu entrar no texto, de manhã eu contei uma história rápida, eu nem lembro por que eu entrei nessa história, mas eu cheguei nesse ponto, não sei como que eu fui chegar nele. A cabeça da gente tem hora que vai fazendo coisa que parece que ela já sabe o que ela tem que fazer, mas a gente não sabe nem como é que ela criou. Estou falando sério. Acabou o culto, eu fiquei assim, o que eu falei foi muito bonito, mas eu não tinha programado isso. Parece que tem uma coisa que conduz a gente, tem hora, né? A gente vai criando caminhos assim. Mas resumindo a história, eu cheguei em Estevão, falando que para mim o Estevão foi o maior pregador do Novo Testamento. Aí você deve perguntar assim: pastor, eu nem conheço Estevão. Pastor, mas Estevão não escreveu nenhum livro. Eu conheço Paulo, Pedro, Tiago, João, Lucas, Mateus. Agora Estevão, quem foi Estevão, pastor? Estevão foi um homem que com uma só mensagem, preste atenção nisso, com uma só pregação, foi o suficiente para eles matarem Estevão. Estevão pregou de uma forma tão impactante, mas mexeu tanto com o ego da religião judaica, ele provocou tanto a mente dos judeus,
que eles não suportaram as palavras de Estevão e mataram ele apedrejado. Só que naquele dia tinha um rapaz lá, um jovem, que participou dessa morte cruel desse pregador chamado Estevão. O nome do jovem que estava lá apoiando a morte era Paulo. Paulo, mais à frente, se converte a Cristo. E vai dizer o texto que Paulo brigou, por algum motivo ele brigou pelas vestes desse Estevão que estava sendo morto. O povo disputou para quem ia ficar com a roupa. A roupa era cara na época, então eles pegavam a roupa das pessoas. E Paulo é um dos que ficam com um pedaço de roupa do Estevão, aquele pregador que teve uma só mensagem. Despertou em Paulo um chamado, despertou em Paulo um propósito, despertou no Paulo o desejo de ser pregador. O texto não ia dar detalhes de quem que estava lá, por que estava lá, se não houvesse um sentido para que a gente meditasse. Preste atenção nisso. Pastor Pedro, o que você está querendo dizer? Que talvez você não vai ser um Paulo, mas você pode ser um Estevão. Talvez você vai despertar pregadores. Talvez você vai ganhar uma alma e vai pensar assim: eu ganhei poucas almas para Jesus. Mas dependendo da alma que você ganhar, pode ser um Paulo. Tenta imaginar que uma das almas que você pode ganhar pode ser o futuro pregador da nação, uma mulher influente, um escritor, um autor. Então nunca despreze o poder de uma mensagem. Uma pregação pode ser o suficiente para gerar no outro o desejo de também ser um pregador. Igual aqui as crianças. Um dia um pastor, há muito tempo atrás, falou comigo assim: pastor Pedro, sabe por que pastor tem que ser próximo? Eu falei: por quê? Porque as crianças têm que parar de olhar para o Neymar e para a Anitta e desejar ser o Neymar e desejar ser a Anitta. Eles precisam desejar ser pastor. Eu fiquei meditando aquilo, eu falei assim: rapaz, não é que ele tem razão? Eu fiquei meditando. Eu falei: não que justifica qualquer prosperidade, mas no fundo fez sentido. Fiquei pensativo. E hoje, quando eu vejo as crianças falando para o pai e para a mãe: o que você quer ser? Eu quero ser igual o pastor Pedro, eu quero ser igual a pastora Kelly, eu quero pregar a palavra. Irmão, eu acho que não tem título maior do que influenciar a próxima geração. O que você está querendo dizer com tudo isso, pastor? Que lá na sua casa hoje, ou amanhã, independente do horário que vai ser a sua ceia, a ceia com a sua família, você possa ser o Estevão daquela casa. Talvez eles nunca mais vão deixar você falar nada de Jesus lá. Talvez seja a última vez, a primeira e a última. Talvez o seu ministério vai ser Estevão. Você pregou uma vez, eles vão falar assim: não deixa fulano pregar mais não, pelo amor de Deus, falou demais. É óbvio que você não vai agredir ninguém, não vai ofender ninguém, não vai bater ninguém, porque você é um evangelista, ganhador de alma. Você não vai afastar as almas, você vai ganhar as almas. Mas eu quero te incentivar a, na hora que for fazer a oração, fala assim: podia dar uma palavrinha rápida e deixa Jesus usar sua boca. Deixa Jesus usar a sua boca. Talvez você é o único cristão genuíno que está buscando a Deus, que vai estar presente naquele ambiente. E talvez tenha um Paulo lá, que está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de desejo de vingança, de rancor, que você pode desarmá-lo e dar um novo destino, uma nova história para ele. A gente nunca sabe o poder disso aqui, ó, quando liberado, quando anunciado. Então eu te incentivo como seu pastor, eu te provoco como seu pastor, a ser o Estevão lá da sua família hoje. Pode deixar que eles vão te matar não, amém? Deus seja louvado. Mateus capítulo 1, glória a Jesus. Alguém pega um cafezinho para mim? Versículo 18. Posso ler? Mateus capítulo 1, versículo 18. Pela manhã eu preguei uma mensagem que eu não vou pregar de novo. Mudei a mensagem. Apesar de algumas coisas ser semelhante, não vai ter como fugir, vai acabar citando uma coisa ou outra parecida. Mas eu te incentivo também a fazer 2 para-casas, ou 2 tarefas espirituais. Primeiro,
leia e medite no livro de Isaías 61, ou Isaías inteiro. Eu prefiro que seja Isaías todo. Isaías é o livro do profeta messiânico. E o que é um profeta messiânico, pastor Pedro? Eles acreditam, os teólogos, que Isaías foi o profeta que mais detalhes deu, que com mais riquezas de detalhes, de transparência, que mais profetizou o Cristo encarnado, Filho de Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, ungido de Deus. Então, é muito ruim, irmão, eu tenho pavor de me envolver com um assunto que eu não entendo. Se eu for num ambiente e não entender do assunto, irmão, ou eu vou embora, ou eu vou estudar até entender, que eu tenho pavor de ficar panguando nos lugares, de ficar assim, sabe aqueles assuntos que você fica assim, aí você fica fingindo que está entendendo, sabe? Tem que fingir que está entendendo, não está entendendo nada, sabe nem para onde que a conversa está indo. Então, eu te incentivo, leia o livro de Isaías, coloca isso aí como seu para casa até o final do ano, você tem uma semana para você ler. É um livro complexo, grande, mas que com riquezas de detalhes anuncia o Cristo, e a maioria das profecias de Isaías já se cumpriram. Então, de manhã eu falei muito desse livro, agora eu vou falar um pouco menos, mas eu não poderia de passar isso para a igreja. E a segunda coisa é tentar assistir a mensagem que eu preguei de manhã, que ela vai linkar, ela vai complementar, ela vai somar no que nós vamos fazer aqui agora. Amém, igreja? Podemos? Mateus capítulo de número 1, o versículo é o de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la. Olha para mim, você recebe a notícia que sua mulher está grávida. Vamos ser racional, sai do romance gospel, vamos para o mundo real. Sua mulher vira para você e fala assim: estou grávida. Eu desmaiava, sabendo que eu nunca peguei. Está escrito, irmão, José sabia, eu não peguei. A mulher está grávida de outro. Eu desmaiava, ou dava um surto psicótico, ou um ou outro. Eu não sei nem te falar o que eu ia fazer. José, sendo justo, o que ele pensou? Não vou ficar com essa mulher não, eu vou embora. Qualquer um de nós iríamos embora, só se você tivesse muito amor ou cegueira ou imaturidade para ficar numa relação dessa, muito desespero na sua alma. Qualquer pessoa sensata, não dá para encarar isso não, hein? Começou assim, imagina como é que vai terminar, não é verdade? Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José é filho de Davi. Quem era filho de Davi? Quem era filho de Davi? Não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. Vamos ler o 2, só mais alguns versículos e eu explano o texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, aonde que ele nasceu? Em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para ir eu também adorá-lo. Mentira. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros. Abriram o quê? Entregando-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho, deram um golpe em Herodes. Resumindo, instruídos por Deus, deu um balão em Herodes, deixou Herodes falando. Vocês estão aí, diga amém. Há muitas coisas que me chamam a atenção no nascimento virginal do Cristo. Há muitas coisas a serem ditas, há muitas coisas ricas, inspiradoras nessa história. Uma das coisas que mais me chama a atenção, como o meu ministério é um ministério profético. O que é um ministério profético? Que acompanha os sinais, que crê nos sinais, que crê na direção do Espírito Santo, que se move por aquilo que o céu está desenhando. E a gente vive buscando esses sinais, que eu acredito e tento resumir que são placas no caminho da vida. Esses sinais são aquilo que nos confirma que estamos no caminho certo. Esses sinais é aquilo que testifica que tem alguém maior, um guia supremo, um Deus criador que está dizendo: o caminho é esse. Porque se pararmos para pensar, quem aqui tem a certeza que esse é o caminho? Imagina, seria muito complexo se não tivéssemos essas confirmações semanais, mensais, anuais. Então, para que serve a profecia? A Bíblia vai dizer que sem profecia o povo se perde. Vou dizer de novo, a Bíblia vai dizer, não sou eu, que sem a profecia o povo se perde. Resumindo, a profecia é uma placa no caminho da vida, para que eu e você não nos percamos diante de tantos assuntos e ideologias que surgem a todo tempo. E às vezes são assuntos interessantes, às vezes são conceitos profundos, bem elaborados, bem construídos, só que não leva para a vida. Só tem um que te leva para a verdadeira vida, o nome dele é Jesus. Então esses sinais é que testificam em nós
é que confirme em nós que podemos confiar que aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele é justo para cumprir. E agora é o nascimento do ser mais esperado de toda a terra. Tenta imaginar, vem comigo, para a igreja, o evento mais esperado é a volta de Cristo. As nossas canções falam sobre a volta de Cristo, apesar dos cristãos viver como se não fosse morrer, ou como se Ele não fosse voltar. Toda ceia é uma celebração anunciando a sua volta. Quando batizamos, estamos dizendo que estamos morrendo com Ele, e se morrermos com Ele, como diz a palavra, também ressuscitaremos com Ele. Então tem duas coisas que norteiam a fé cristã. Primeiro, crer na ressurreição do Filho, que Ele é o único que venceu a morte. Segundo, crer que Ele vai voltar. O cristão que não crê na volta de Jesus, ele não é cristão, ele é qualquer coisa. Ou ele até acha que é cristão, ou ele até pensa ser cristão. Agora, o que me chama a atenção é que no Antigo Testamento, a ideia, o conceito, a expectativa maior, o desejo maior de qualquer judeu, que inclusive é até os dias de hoje, era no nascimento do rei deles. O Salvador para eles não era no sentido de Salvador do pecado, não era tão atrelado a pecado. Isso é mais coisa cristã, da igreja, principalmente por causa dos puritanos, mas eu sou a favor, não sou contra. O judeu, na cabeça dele, esse Salvador era mais no conceito político, no sentido que o Salvador restauraria o trono de Davi, que inclusive é citado José, filho de Davi. O anjo não chama José de filho de Davi em vão. O anjo não está citando para José a família dele em vão. Esse anjo que está conversando com José na madrugada, ou quando ele estava disposto a largar Maria, não está dizendo assim, José, filho de Davi, à toa, tem um propósito. Porque a promessa é que do rebento de Jessé, Isaías fala sobre isso. O que é o rebento de Jessé? Da casa de Jessé, dos filhos de Jessé, sairia esse Salvador. E quais eram as promessas que cercavam esse Salvador? Restaurar o reino, devolver a paz, exercer justiça aos pobres, trazer vista para os cegos, botar em liberdade os cativos e oprimidos. Só que na cabeça deles, tudo isso tinha uma conotação religiosa e política. Na cabeça deles, botar em liberdade os cativos, vem comigo, era libertar Israel de Roma, era libertar Israel de Babilônia, de Egito, Síria, Medo-Persas e de todas as nações que subjugaram Israel. E aí de repente vem um Cristo e fala assim, o meu reino não é dessa terra. Vocês estão esperando um reino aqui? Não, esquece. O meu reino não é comida e nem bebida, é justiça, é verdade, é paz. Então isso foi muito complexo, olha para mim, isso foi muito complexo para se aceitar que ele era o Messias. Porque a gente quer um Salvador, vem comigo, que sana as minhas crises existenciais. A gente quer um Salvador que paga as nossas dívidas. A gente quer um Salvador que nos liberte das amarras financeiras, das falências. Tanto é que eu te provo, 90% que chega numa igreja chega quebrado, destruído emocionalmente, falido financeiramente. E a gente transfere para esse Cristo, salva a minha empresa. A pessoa não está preocupada em salvar a alma dela do pecado, ela está preocupada em salvar a empresa dela que está quebrando. Você vê que nada mudou. As motivações de irmos até esse Salvador
É assim: estabelece o teu reino agora na minha vida. Tem jeito? E aí, quando esse rei, esse Cristo, esse filho de Davi, não é para mim o que eu queria que ele fosse, eu me rebelo, eu me revolto, eu me frustro, porque eu esperava um rei terreno e não um rei divino. Porque o meu anseio, porque o desejo do meu ser é que ele me ajudasse a resolver minhas crises, e não que ele me levasse para o céu. Quem quer ir para o céu? Eu não quero morrer, eu não quero caçar céu, eu não quero o céu, eu quero é agora. E isso faz com que a gente vai criando uma fé imatura, uma fé menina, uma fé um pouco disfuncional, porque ela está fora do propósito. Jesus não nasceu para pagar suas dívidas financeiras. Suas dívidas financeiras, preciso te falar, se controle, vai trabalhar e prospera. Jesus não veio para ficar realizando suas paixões carnais e mundanas. Deus não enviou o teu filho e não fez todo um projeto arquitetônico para enviar a si mesmo por coisas tão fúteis e banais. Todos os profetas, desde Gênesis, vêm anunciando: vai vir um da casa de Davi, ele vai carregar sobre os seus ombros o governo, ele será ungido de Deus, que ele vai trazer vista, não é para o cego fisicamente, esse também, amém. O cego de Jericó gritou: filho de Davi, filho de Davi. Ele conhecia a profecia, ele tanto conhecia a profecia que ele gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia a profecia, por isso é importante você conhecer a profecia. Olha para mim, quem não conhece a profecia não sabe reivindicar. Vou falar de novo: quem não conhece as profecias não sabe o que reivindicar. O cego de Jericó, Vinícius, ele só foi curado da sua cegueira porque ele gritou certo, porque em Isaías 61 está escrito claramente que o Salvador, que o Cristo, o Filho de Deus, ele traria vista para os cegos. Então, quando aquele Cristo está passando em Jericó, o que o cego grita? Filho de Davi. Ele conhecia a profecia, porque apesar de ser cego, ele não era surdo, e a fé vem pelo ouvir. Você pode até perder a visão, você só não pode perder a fé. Vou falar de novo: você pode até perder a visão, você só não pode perder a fé. Eu vou falar pela terceira vez: você até pode perder a visão, você só não pode perder a fé. Visão Jesus restaura, agora a fé é difícil, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção nisso. Visão tem hora que embaça, até do pastor. Tem dias que são de trevas, tem dias que nos falta lucidez, clareza, tem dias que estamos sendo conduzidos só pela misericórdia, tem dias que estamos nos levantando só pela graça. Mas eu preciso dizer para alguém: você precisa conhecer a profecia. Por quê? Porque vai que ele passa, vai que ele passa lá na rua da sua casa, vai que ele entra na sua sala hoje na ceia, vai que ele apresenta-se num culto como esse, aí não sabe orar e não sabe pedir, pediste e não recebeste, porque pediste mal. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o que você precisa saber é o que está escrito ao meu e ao seu respeito. O que você precisa saber é o que já está liberado, e Deus zela para cumprir a sua própria palavra. Eu vou falar de novo: Deus zela para cumprir a sua própria palavra. Então, se está escrito, vai acontecer. Se está escrito, vai acontecer. Então reivindica. Por quê? Porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Filho de Davi. Do que você vai chamar Jesus hoje? Do que você vai chamar Jesus hoje? Eu não sei qual milagre você precisa, mas Ele tem um resultado para você. Pastor, então o que eu preciso fazer? Só chamar Ele pelo nome certo. É
só invocar Ele da forma certa. Quando ele escutou filho de Davi, ele estava andando. Ele estava andando. Quando ele escuta filho de Davi, o espírito dele fez assim, ó. Colou dentro dele, mexeu nele, ao ponto que ele para. A Bíblia fala que os discípulos estavam gritando para o cego: cala a boca, para de gritar, que loucura é essa? Tem alguém aí? Mas o cego sabia, tem uma profecia, e eu estou aguardando essa profecia a minha vida inteira. Não é agora que ela está diante de mim que eu vou me calar. Filho de Davi, filho, mas gritou, irmão, mas gritou. Jesus fala para os discípulos assim: chama ele aqui. A Bíblia fala que o cego pega a capa, pega o quê? A capa da vergonha, e joga aquela capa em fora. Vai até Jesus, e Jesus o cura. Eu preciso dizer que há uma profecia ao meu e ao seu respeito. Uma não, a Bíblia contém mais de 8.000 profecias. Não é possível que dentro dessas 8.000 profecias não tem uma que você possa fazer assim, ó, essa é minha. Pastor, qual profecia você pegou? Estava escrito assim, ó: eu escolho as coisas loucas. Eu falei com Deus: tem jeito de você usar um louco? Eu gosto de usar um louco. Você usa um louco para quê? Para deixar o que acha que é sábio perturbado. Então você usa um louco para confundir o que acha que é sábio? Sou eu. Por isso que o meu ministério é uma incógnita na mente de muitos, que na cabeça de quem é normal não fecha a conta. Como é que pode? Ele não tem nenhum padrão. Porque o que acha que é sábio segue padrões, mas ele não entendeu que Deus não tem padrão. Deus é Deus. Deus é. Deus usou um jumento, não pode usar um Pedro. Vou falar para você agora, fica achando que o problema é só meu, não. Deus usou um jumento, não pode usar você. Será que você vai perder por um jumento? Será possível que nós vamos perder por um jumento? Aí é 2 jumentos. Não pode acontecer. Maria está grávida. Como foi isso, pastor? Não sei. Também já me perguntei. O judeu tem muita dificuldade. Preste atenção. O judeu tem muita dificuldade em crer nessa história, porque na cabeça do judeu é inconcebível a ideia de que Deus gerou um filho, porque na cabeça do judeu é como se Deus tivesse violado o corpo de Maria. Mas entenda, irmão, Deus é espírito, e Ele não teve nenhuma relação sexual, até porque para engravidar já está provado nos dias de hoje que não precisa ter relação. Existe uma técnica: fertilização in vitro, não é isso? Que inclusive até a pastora Kelly já fez. Presta atenção. Homem nenhum tocou, não teve nenhum prazer ali, não teve nenhum desejo sexual, pelo contrário, é até constrangedor, é tanto de gente em cima de você. Mas tem uma vida sendo gerada. Agora, o que me chama a atenção é que Deus não precisa pedir a bênção para a criatura. Quando Deus gera em Maria, sabe o que Ele está dizendo? Maria, quem te fez sou eu. Eu não tenho que te pedir permissão, não. Maria era uma mulher de fé, devota,
entregue. Maria era uma mulher com o coração totalmente rasgado diante de Deus. Ela não tinha problema em oferecer o corpo dela a Deus. Sabe por que Deus não está gerando muita coisa em nós? Porque a gente está querendo que a matemática feche. Eu vou parar por aqui, que tem crianças no ambiente, para não usar exemplos mais pesados, porque você fica aí querendo achar que para você ganhar dinheiro, você precisa praticamente casar com alguém que tem dinheiro. Para não falar sem vender. Porque você acredita que Deus não pode gerar se não for assim. O Cristo deveria nascer assim. É exatamente para Deus mostrar: eu não preciso do homem, eu faço do jeito que eu quero. Só que como que por uma mulher entrou o pecado, eu vou dar a chance já que Eva deu lugar ao diabo e o diabo pensou que venceu. É por isso que lá em Gênesis está escrito: e nascerá um filho que vai esmagar a cabeça da serpente. Cristo está no ventre, foi gerado de forma milagrosa. Pastor, o que está querendo dizer? Natal é um ambiente espiritual onde coisas milagrosas são geradas. Vou falar de novo. Celebrar o nascimento de Cristo é lembrar que Ele foi gerado por Deus e não por intervenção do homem. Eu preciso dizer para alguém profeticamente: para de achar que você precisa. Fulano tem que me ajudar, ciclano tem que botar a mão, porque ciclano não quer me apoiar, porque ciclano não me atendeu. Você não precisa. Se a bênção for uma promessa de Deus, é o próprio céu que vai prover, é o céu que vai criar, é o céu que vai dizer: é agora, chegou a hora, te prepara, estou gerando, vai nascer. Eu vim ser profeta, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Te dizer que a tua graça já me basta, e eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, e eu só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Só que tem um porém. Só que tem um detalhe primordial, missionária Camila, para que o milagre aconteça. Faltava alguém entrar na história: José. O plano não seria completo em Maria. Olha para mim. O plano não seria completo em Maria. Por que Deus insiste com José e intervém na causa? Pergunto por quê? Porque Maria não era da família de Davi. Quem era da família de Davi era José. Sem José, a profecia não se cumpria. Isso aqui também prova que pai não é quem gera o sêmen, é quem cria. Porque Jesus só se tornou da genealogia de Davi por causa de José, o seu pai. Mas geneticamente, não. Então Deus está dizendo, desde que o mundo é mundo, que filho adotado é filho. Pastor, não entendi. Deus está dizendo, desde que o mundo é mundo, que filho adotado é filho. Pastor, não entendi. Se você não entendeu, você é adotado, viu? Que isso, pastor? Não sou não, eu sou filho adotado. Está escrito
escrito: o unigênito do Pai. O quê? O quê? Deus só tem um filho. E Adão? Criatura. Adão não é filho de Deus, é criatura. Por isso que ele foi criado. Cristo foi gerado. E por que eu sou filho? Porque o irmão mais velho falou: pai, eu preciso dos irmãos, eu gosto deles. Eu fui lá, pai, vivi entre eles, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E a Bíblia vai dizer que em Cristo recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E quem testifica isso é o Espírito. Por isso que o diabo não consegue falar o contrário. Por isso que o crítico, o perseguidor, o rei do fofoqueiro não consegue falar o contrário. Porque ainda que você erre, eu aprendi que não existe ex-filho. Filho é filho, uma vez filho, eternamente filho. E a partir do momento que você recebe a adoção do Pai, é por isso que vai dizer: o Pai não desprezará. Cristo está dizendo: eu não perderei nenhum que o meu Pai me der. Você é filho, porque o Filho nos nasceu e nos deu o direito de sermos irmãos de uma só família. De uma só família. Assim como ele foi adotado por José, nós somos adotados por ele. E se ele foi adotado por José, e José é do rebento de Davi, do rebento de Jessé, nós também somos. Davi é de Judá. Davi é da onde? Jesus também é de Judá. Da onde? Tribo de reis. Tribo de reis. É por isso que a Bíblia me chama e te chama de reis e sacerdotes. Para de achar que você é uma bostinha qualquer, me desculpa o termo. Eu preciso te lembrar: você é filho do rei. Deus fez toda essa engenharia, usou esses profetas todos, preparou todo o universo, movimentou céus e terra, desceu em Belém Efrata, a menor entre elas, só para que você entendesse que o projeto dele é você. Eu vim dizer para alguém: você não é obra do acaso. Tudo foi tecido, tudo foi desenhado, tudo foi pensado, elaborado, construído com muito amor, com muito detalhe. Você não nasceu onde você nasceu à toa, pastor, mas minha cidade, Belém Efrata, a menor entre elas. Calma, ele não nasceu na Santa Casa, não. Ele não nasceu na maternidade da Unimed ali na Silva Lobo, não. Ele nasceu onde ele deveria nascer. Me pergunta onde? No celeiro, onde guardava os animais. Era festa, era obrigatório todas as famílias voltarem para a sua cidade de origem, de nascimento. Então Belém Efrata estava lotada, o IB estava cheio, não cabia gente no Mercury. O Ouro Minas estava lotado. Era costume da época, eles preparavam o estábulo, eles preparavam, não era um negócio. Essa imagem que a gente vê de Jesus numa palha, isso é gente sem noção.
Mãe nenhuma põe filho em palha, não, irmão. Põe bicho em palha. Olha para mim. Mas por que ele tem que nascer nesse lugar? Na estrebaria, no celeiro, no lugar onde se guarda. Porque cordeiro não nasce no hospital. Cordeiro não nasce no luxo. É das histórias mais estranhas que vem os maiores milagres. Uma virgem que o homem queria largar, que o anjo aparece para ele, que é de Belém Efrata, a menor entre elas, que não tem hospital, que não tem hospedaria, que tem que nascer aonde fica o animal. É de lá que veio o Salvador, o rei de toda a terra. O importante não é como nasce. Você não escolheu aonde nasceu, foi Deus que escolheu. Mas o que você vai fazer da sua vida já não está mais na mão de ninguém, está só na sua. Eu preciso te falar, se nascesse grande, era anomalia. Tudo que nasce grande é uma disfunção da natureza, porque naturalmente falando, qualquer coisa da natureza nasce pequeno. Vem de um sêmen que dá origem à palavra semente. A palavra sêmen dá origem à palavra semente, que é a mesma coisa. Você quer que a sua empresa nasça grande? Você quer que seu casamento nasça pronto? Você quer que a sua chamada, o seu ministério já... Não, costuma ser nos lugares desprezíveis que ninguém quer ir. Por quê? Porque os outros lugares já estão lotados. Aí Deus tem que te levar para um lugar estranho. Estranho. Vai nascer aqui, para que ninguém duvide. Para que ninguém duvide que não nasceu do homem. O seu casamento não nasceu da mão de um homem. O seu ministério, Roger, não nasceu da mão de um homem. O homem no máximo reconhece. A Boas Novas não nasceu da ideia de um homem. Os teus projetos, a tua empresa, o teu propósito não nasceu da mão de um homem. Você está sendo gerado por Deus, rapaz. Pastor e José, eu preciso te falar que Deus vai conversar com pessoas que vão te ajudar no seu propósito. Eu preciso te falar que Deus vai levantar Josés na sua vida. Pastor, eu não entendi. Que vão proteger o que você está gerando, que não vão te abandonar enquanto você está gerando, que vão comprar a sua briga enquanto você está gerando, que vão ficar ao seu lado enquanto você está gerando. Nem que o céu tenha que intervir, nem que o céu tenha que enviar o anjo, mas pessoas vão surgir no teu caminho para proteger aquilo que você carrega, para proteger aquilo que você gera. Não vai morrer no ventre, não vai ser abortivo, não vai morrer antes da hora e nem vai nascer antes da hora. Vai ser tudo no tempo certo. Eu só preciso dizer para alguém: não existe obra do acaso, não existe coincidência. Deus, o arquiteto, o maior designer, Ele está dizendo: está no meu controle, está no meu controle, e está nascendo, e está nascendo, e está nascendo, e está nascendo. Só quem crê que está nascendo coisas grandes, coisas gloriosas, coisas poderosas, dá um salto dessa cadeira e dá um glória